Olá pessoal, vamos para mais uma dica aqui no canal da Morena aos amigos da comunidade do Jogo do Bicho. Essa semana eu disse que vou trazer várias tabelas, várias dicas novas para vocês. Então vamos lá, eu venho deixando aqui para vocês hoje a tabela do repete ou puxa. Uma tabela muito importante, uma tabela muito usada e eu acho que vale a pena vocês terem aí com vocês. Quando vocês tiverem aí o palpite, fica muito mais fácil para vocês montarem a jogada de vocês. Então, é assim. Repete ou puxa. O bicho que eu vou deixar para vocês, normalmente ele vai repetir ou ele vai puxar os grupos seguintes que vai estar aqui, tá bom? Então anotem, usem da melhor forma possível. Quando vocês tiverem o palpite aí, venham no canal depois que dê o resultado para ver se vai estar puxando o bicho que vocês têm palpite. E assim vocês vão aumentando a chance de ganhos de vocês, tá bom? Este é o intuito do nosso canal. Aprender, aprender e aprender. Para quê? Para que você ganhe muito mais e diminua sempre as chances de perca, tá? Porque o intuito é a gente sempre ganhar, certo? Então vamos nessa. Anotem aí. Repete ou puxa. O número 1 repete ou puxa o 9, o 11, o 13, o 17 ou o 21, tá bom? O número 2 repete ou puxa o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 22. O número 3 repete ou puxa o 11, o 13, o 15, o 17, o 19 e o 23. O número 4, o bicho número 4, ele repete ou puxa o 6, o 12, o 14, o 18, o 20 ou o 24, tá bom? O número 5, o bicho número 5, ele repete ou ele vai puxar o número 1, o número 7, o número 13, o número 15, o 19 e o 25. Bom, de acordo com essa tabela de repete ou puxa. O número 6, o bicho número 6, vai repetir ou puxar o 4, o 10, o 14, o 16, o 18 ou o 22. O número 6 vai repetir ou puxar esses bichos, tá bom? O número 7 repete ou puxa o 5, o 15, o 17, o 19, o 21 e o 23, tá bom? Vamos lá, continuando com nossa tabela de repete ou puxa. O número 8, o bicho número 8, vai repetir ou puxar o 16, o 18, o 20, o 22 e o 24. O número 9, o bicho número 9, vai puxar, né? Vai repetir ou vai puxar o 1, o 11, o 17, o 19, o 23 e o 25, tá bom? Vamos para o número 10. Ele repete ou puxa o 2, o 6, o 12, o 18, o 20 e o 24, tá bom? O número 11, o bicho número 11, ele repete ou ele puxa o 1, o 3, o 9, o 15, o 19, o 21 e o 23. O número 12 repete ou puxa o 2, o 4, o 10, o 20, o 22 e o 24. Muita sorte! O número 13, o bicho número 13, ele repete ou ele puxa o 1, o 3, o 5, o 21, o 23 e o 25. O número 14, o bicho número 14, repete ou puxa o 2, o 4, o 6, o 16, o 22 e o 24, tá bom? O gato, por ser um felino, ele sempre vai puxar um outro felino. Fiquem sempre atentos. Seria o leão e o tigre, tá bom? Apenas uma dica para vocês. Vamos continuar na nossa tabela de repete ou puxa. Número 15, o bicho número 15, ele repete ou ele puxa o 3, o 5, o 7, o 11, o 17, o 23 e o 25. Repete ou puxa. O 16, repete ou puxa o número 2, o 6, o 8, o 14, o 20 e o 24. Vamos continuando na nossa tabela, repete ou puxa. O número 17, repete ou puxa o bicho número 1, o 3, o 7, o 9, o 15 e o 25.
Olha que dica maravilhosa para vocês, a nossa tabela de repete ou puxa. Anotem tudo e sigam de acordo com o palpite de vocês. O bicho número 18, ele repete ou puxa o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. O bicho número 19 repete ou puxa o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 21. O bicho número 20 repete ou puxa os bichos número 4, o 8, o 10, o 12, o 16 e o 22. O bicho número 21, ele repete ou ele puxa o 1, o 7, o 11, o 13, o 19 e o 25. Então, o bicho número 21 repete ou puxa esses bichos aí, tá bom? Muita sorte, muita determinação nessa tabela que eu vou deixando para vocês. Espero que seja de muito grande utilidade a todos, meus amigos, tá bom? A dica da Morena é sempre para que vocês aumentem as chances de ganho e diminuam a de perca, tá? Então, vamos continuando. O número 22 repete ou puxa o 2, o 6, o 8, o 12, o 14 e o 20. O bicho número 23, ele repete ou ele puxa o 2, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15, tá bom? O número 24 repete ou puxa o 4, o 8, o 10, o 12, o 14 e o 16, tá bom? E o bicho número 25, o nosso último bicho, ele repete ou puxa o 5, o 9, o 13, o 15, o 17 e o 21. Então, essa tabela eu deixei para vocês aqui apenas uma tabela de puxada, repete ou puxa. Vou trazer muitas outras tabelas aqui para que vocês escolham a melhor de acordo com o palpite de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos nos próximos vídeos.